Livro A Coragem de Não Agradar, parte 10. Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Bem, eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado, disse o jovem. Sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil. Provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir. Se continuarmos avançando nesse tema hoje, acho que você não vai conseguir memorizar. Por isso proponho conversar com você sobre outra coisa, uma questão pessoal relacionada à separação de tarefas e depois encerrar por hoje, disse o filósofo. Tudo bem, concordou o jovem. O assunto sobre o qual quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais. O relacionamento com meu pai sempre foi instável, mesmo quando eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade. E depois disso, o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso. Até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler, disse o filósofo. Por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? Questionou o jovem. O que trago na lembrança é a imagem de uma época em que ele batia em mim. Não me recordo do que eu fazia para provocar esta reação. Só me lembro de me esconder sob uma mesa tentando ficar a salvo. Mas ele me puxava e me batia forte. Isso aconteceu várias vezes, relatou o filósofo. O medo se tornou um trauma? Disse o jovem. Acho que até conhecer a psicologia adleriana era assim que eu pensava. Porque meu pai era uma pessoa melancólica, taciturna. Mas se eu penso, ele me batia, por isso nosso relacionamento ficou ruim, estou recorrendo à etiologia freudiana. A posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito. Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, disse o filósofo. Então, primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês? Disse o jovem. Isso, para mim, foi mais convincente não consertar o relacionamento com meu pai. Eu poderia usar meu pai como uma desculpa para o fato de minha vida não andar bem. Para mim, aquilo foi uma virtude. Além disso, eu estava me vingando de um pai autoritário, disse o filósofo. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você inverteu causa e efeito, ou seja, foi capaz de se analisar e dizer: não é porque meu pai me batia que eu tenho um mau relacionamento com ele. Na verdade, eu trouxe à tona a lembrança de surras porque não quero que o nosso relacionamento melhore. Mas então eu pergunto, o que isso muda as coisas? Não muda o fato de você ter sido espancado na infância, certo? Perguntou o jovem. Pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal. Enquanto uso a etiologia para pensar, tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia, não vou conseguir solucionar o problema. Mas se eu pensar, eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, estarei segurando a carta de consertar relacionamentos, porque mudando a meta eu consigo consertar tudo, disse o filósofo. Isso realmente conserta as coisas? Questionou o jovem. Tenho minhas dúvidas se você sente isso do fundo do coração. Eu entendo a teoria, mas o sentimento não me parece certo. Aí entra a separação de tarefas. Meu pai e eu, de fato, tivemos um relacionamento complicado. Ele era teimoso e nunca imaginei que seus sentimentos pudessem mudar facilmente. Além disso, havia uma grande possibilidade de ele ter esquecido as surras. Porém, na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento, não me importava qual estilo de vida meu pai tinha, o que ele pensava de mim ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação à minha abordagem. Na verdade, esses fatores não tinham a menor importância. Mesmo que ele não tivesse disposto a consertar o relacionamento, eu não me importava. A questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso, se eu daria as cartas do relacionamento, disse o filósofo. Você dá as cartas do relacionamento? Questionou o jovem. Sim, muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento, por isso pensam: como tal pessoa se sente em relação a mim?
Com isso, acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios. Mas quando compreendem a separação de tarefas, percebe que elas é que dão. Esta é uma forma nova de pensar, disse o filósofo. Então, a partir da sua mudança, seu pai mudou também? Perguntou o jovem. Eu não mudei para mudar o meu pai. É uma ideia errônea tentar manipular a outra pessoa. Ainda que eu mude, sou apenas eu quem muda. Não sei que resultado isso vai causar no outro e não posso participar desse aspecto. Claro que há ocasiões em que, junto com a minha mudança, e não devido à minha mudança, a outra pessoa também muda. Em muitos casos, a pessoa não terá opção senão mudar. Mas essa não era a meta, e é bem possível que a outra pessoa não mude. De qualquer modo, mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar, disse o filósofo. Não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer, afirmou o jovem. Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com o grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Quando se está preso ao desejo do reconhecimento, as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros. Você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las? Em casa, reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefas e de liberdade. Estarei aguardando você aqui, disse o filósofo. Tudo bem, vou pensar sobre elas, afirmou o jovem. Ótimo, então. Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar, disse o jovem. No fim das contas, você conseguiu corrigir o seu relacionamento com seu pai? Sim, claro, acho que sim. Meu pai adoeceu e nos últimos anos de vida, eu e minha família tivemos que cuidar dele. Um dia, quando eu estava cuidando dele como de costume, meu pai me disse, obrigada. Eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele. Fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido. Durante os longos anos que passei cuidando dele, eu tinha tentado de tudo, quer dizer, tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai. E no fim, ele aceitou, disse o filósofo. Bem, muito obrigada. Voltarei no mesmo horário, disse o jovem. Título: A Quarta Noite. Onde fica o centro do mundo? Essa passou perto. Quase caí nessa história, pensou o jovem. Na semana seguinte, o jovem visitou o filósofo novamente e, com uma expressão irada, bateu na porta. A ideia de separar tarefas é claramente útil. Você me convenceu da última vez, mas parece um modo de vida tão solitário. Separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com as outras pessoas. E para piorar, você quer que eu seja detestado pelos outros? Se é isso que você chama de liberdade, prefiro não ser livre. Psicologia individual e holismo. Você está parecendo um pouco melancólico hoje, disse o filósofo. Desde o nosso último encontro, venho pensando com toda a calma e cuidado sobre a separação de tarefas e liberdade. Esperei minhas emoções se assentarem para depois raciocinar. Mas a separação de tarefas não me parece realista, disse o jovem. Tudo bem, por favor, prossiga, pediu o filósofo. Separar tarefas é basicamente uma ideia que se resume em definir um limite e dizer eu sou eu e você é você. Claro que com isso provavelmente existem menos problemas de relacionamento, mas você diria que é correto viver assim? Para mim parece um individualismo extremamente autocentrado e equivocado. Quando vim aqui pela primeira vez, você me contou que a psicologia adleriana é também chamada de psicologia individual. Esse termo vem me incomodando faz tempo, mas afinal descobri por quê. O que você está chamando de psicologia adleriana ou psicologia individual é essencialmente o estudo de um individualismo que leva as pessoas ao isolamento, disse o jovem. O termo psicologia individual, criado por Adler, de fato tem certos aspectos que podem levar a uma compreensão errada. Explico, em primeiro lugar, etimologicamente falando, a palavra individual tem sentido de indivisível, disse o filósofo. Sim, em outras palavras, é a menor unidade possível,
portanto, não pode ser decomposta. Ora, o que exatamente não pode ser dividido? Adler era contrário a qualquer tipo de sistema de valor dualista que tratasse a mente separada do corpo, a razão separada da emoção ou a mente consciente separada da inconsciente, disse o filósofo. Qual o objetivo disso? Questionou o jovem. Por exemplo, você se lembra da história da estudante que me procurou porque tinha medo de curar? Por que ela desenvolveu o medo de curar? Na psicologia adleriana, os sintomas físicos não são considerados de forma separada da mente, psique. Mente e corpo são vistos como uma coisa só, indivisível. Quando a tensão se instala na mente, pode fazer braços e pernas tremerem ou o rosto enrubescer. Já o medo pode fazer o rosto empalidecer e assim por diante, disse o filósofo. Bem, com certeza, partes da mente e do corpo estão ligadas, disse o jovem. O mesmo vale para a razão e emoção e para a mente consciente e a inconsciente. Uma pessoa normalmente controlada não espera surtar e começar a gritar com alguém. Não somos acometidos por emoções que existem independentemente de nós. Cada um de nós é um todo unificado, disse o filósofo. Não, não é verdade. É exatamente por termos a capacidade de ver mente e corpo, razão e emoção, mente consciente e inconsciente como coisas distintas que obtemos uma compreensão correta das pessoas. Isso não é um fato? Perguntou o jovem. Claro que mente e corpo são coisas separadas, que razão e emoção são diferentes, e que tanto a mente consciente como a inconsciente existem. Mas quando alguém tem um acesso e berra com outra pessoa, é o eu como um todo que está optando berrar. Ninguém pensaria que emoções que existem independentemente, ou seja, sem relação com as outras intenções, podem produzir a voz que berra. Quando separamos o eu da emoção e dizemos, foi a emoção que fez eu fazer isso, ou a emoção tomou conta de mim e não pude evitar, esse pensamento rapidamente se torna uma mentira da vida, disse o filósofo. Você está se referindo à ocasião em que berrei com o garçom, não está? Questionou o jovem. Sim, a visão do ser humano como um eu como um todo, um ser indivisível que não pode ser decomposto, é chamada de holismo, disse o filósofo. Certo, mas eu não estava pedindo uma teoria acadêmica para uma definição do indivíduo. Veja bem, se você levar a psicologia adleriana à sua conclusão lógica, ela consiste basicamente em dizer eu sou eu e você é você, levando as pessoas ao isolamento. A ideia é, eu não vou interferir nas suas coisas, portanto não interfira nas minhas, e vamos continuar vivendo como bem entendermos. Por favor, diga sinceramente o que acha desse ponto, disse o jovem. Você compreende o princípio básico da psicologia adleriana que diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Questionou o filósofo. Compreendo. A ideia da não interferência nos relacionamentos, ou seja, a separação de tarefas, provavelmente surgiu para resolver esses problemas, disse o jovem. No nosso último encontro, acho que falei que para formar bons relacionamentos é preciso manter certo grau de distanciamento. Embora as pessoas que se aproximam demais acabem sem conseguir sequer se falar, também não é bom se afastar muito. Não pense que a separação de tarefas pretende afastar as pessoas. Pelo contrário, enxergue como uma forma de pensar que permite desembaraçar os fios complexos dos nossos relacionamentos, disse o filósofo. Desembaraçar os fios? Perguntou o jovem. Exatamente. Neste momento, nossos fios estão embaraçados nos de outras pessoas. Está uma confusão e você está vendo o mundo nessa condição. Vermelho, azul, marrom, verde, todas as cores estão se misturando. Você acha que é conexão, mas não é, disse o filósofo. Então, para você, o que é conexão? Perguntou o jovem. Da última vez, falei da separação de tarefas como uma receita para resolver os problemas de relacionamentos interpessoais. Mas eles não acabam só porque você separou as tarefas. A separação de tarefas é, na verdade, o ponto de partida para as relações.
Hoje vamos aprofundar a discussão abordando como os relacionamentos interpessoais são vistos na psicologia adleriana e considerando que tipo de relacionamento devemos formar uns com os outros, disse o filósofo. Título: A meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade. Muito bem, tenho uma pergunta. Por favor, dê uma resposta simples e direta. Você disse que a separação de tarefas é o ponto de partida dos relacionamentos. Qual é o objetivo deles? Perguntou o jovem. Indo direto ao ponto, é a sensação de comunidade, disse o filósofo. Sensação de comunidade? Questionou o jovem. Sim, é um conceito-chave na psicologia adleriana e os pontos de vista de sua aplicação têm sido tema de muitos debates. Na verdade, o que Adler propôs como conceito de sensação de comunidade levou muitas pessoas a divergirem dele, disse o filósofo. Parece fascinante. Como é esse conceito? Perguntou o jovem. 2 encontros atrás, acredito, abordei a questão de como uma pessoa enxerga as outras. Quer dizer, se são inimigas ou companheiras. Agora vamos aprofundar a ideia. Se as outras pessoas são nossas companheiras e vivemos cercados por elas, deveríamos ser capazes de encontrar o nosso lugar de refúgio. A partir daí, em tese, começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros, de contribuir para a comunidade. A sensação de ter outros como companheiros, a consciência de termos o nosso refúgio, é chamada de sensação de comunidade, disse o filósofo. Mas qual parte disso está aberta a debate? Parece um ponto quase irrefutável, disse o jovem. A questão é a comunidade. Em que ela consiste? Quando você ouve a palavra comunidade, quais imagens lhe vêm à mente? Perguntou o filósofo. Existem referências como nosso lar, escola, escritório ou a sociedade local, disse o jovem. Quando Adler se refere à comunidade, vai além do lar, da escola, do ambiente de trabalho e da sociedade local. O conceito é mais abrangente e inclui não apenas nações e toda a humanidade, mas todo o eixo do tempo, do passado e do futuro. E inclui também plantas, animais e até os objetos inanimados. Em outras palavras, ele defende que comunidade não é meramente um desses referenciais que a palavra pode trazer à mente, mas se estende a literalmente tudo, o universo inteiro, do passado ao futuro, disse o filósofo. Agora você me deixou confuso. O universo, passado e futuro, de que você está falando? Perguntou o jovem. A maioria das pessoas que ouvem o que eu acabei de dizer tem as mesmas dúvidas. Não é algo fácil de compreender. O próprio Adler reconheceu que a comunidade que estava defendendo era um ideal inalcançável, disse o filósofo. Que desconcertante, hein? Que tal inverter? Você compreende e aceita essa sensação de comunidade, ou seja lá o que isso for, que inclui o universo inteiro? Questionou o jovem. Eu tento, porque acho que não dá para entender bem a psicologia adleriana sem compreender este ponto, disse o filósofo. Tudo bem, então, disse o jovem. Como venho dizendo o tempo todo, a psicologia adleriana sustenta que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Eles são a fonte da infelicidade, e podemos dizer o inverso. Os relacionamentos são a fonte da felicidade, disse o filósofo. Nisso eu concordo, disse o jovem. Além do mais, a sensação de comunidade é o que mais importa para alcançar a felicidade nos relacionamentos interpessoais. A sensação de comunidade também é chamada de interesse social, ou seja, interesse pela sociedade. Agora eu tenho uma pergunta. Sabe qual a menor unidade da sociedade do ponto de vista da sociologia? Perguntou o filósofo. A menor unidade da sociedade? Eu diria que é a família, disse o jovem. Não, é você e eu. Quando 2 pessoas estão juntas, a sociedade emerge na presença delas, e a comunidade emerge ali também. Para compreender a sensação de comunidade a que Adler se refere, é aconselhável usar você e eu como ponto de partida, disse o filósofo.
E o que você faz tendo isso como ponto de partida? Perguntou o jovem. Você faz a mudança do apego ao eu, auto-interesse, para a preocupação com os outros, interesse social, disse o filósofo. Apego ao eu? Preocupação com os outros? De que você está falando? Questionou o jovem. Título: Por que só me interesso por mim mesmo? Bem, vejamos essa questão de maneira mais concreta. Para que tudo fique mais claro, em vez da expressão apego ao eu, vou usar a palavra autocentrado. Na sua opinião, que tipo de pessoa é um indivíduo autocentrado? Questionou o filósofo. Acho que a primeira coisa que me vem à mente é o tipo de pessoa que age como um tirano. Alguém dominador, que não está nem aí se incomoda os outros e só pensa em coisas em seu próprio proveito. Acha que o mundo gira em torno dele e se comporta como um ditador que governa com força e autoridade. É o tipo de pessoa que vive criticando problemas para todos à sua volta. Alguém como o Rei Lear de Shakespeare, um típico tirano, disse o jovem. Por outro lado, não seria necessariamente um tirano. O tipo de pessoa que perturba a harmonia de um grupo também pode ser considerado autocentrado. É incapaz de atuar num grupo e prefere agir sozinho. Nunca reflete sobre suas ações, mesmo quando se atrasa para um compromisso ou não cumpre suas promessas. Em suma, é um egoísta, continuou o jovem. Realmente, esse é o tipo de imagem que costuma vir à mente quando pensamos numa pessoa autocentrada. Mas existe outro tipo de indivíduo a ser levado em conta. Pessoas incapazes de realizar a separação de tarefas e obcecadas com o desejo de reconhecimento também são extremamente autocentradas, disse o filósofo. Por quê? Questionou o jovem. Considere a realidade do desejo de reconhecimento. Quanta atenção os outros prestam em você? Como julgam você? Ou seja, em que medida satisfazem o seu desejo? Apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras, na verdade, estão olhando para si mesmas. Elas não se preocupam com os outros, só com o eu. Resumindo, são autocentradas, disse o filósofo. Então você diria que pessoas como eu, que temem ser julgada pelos outros, são autocentradas? Mesmo que eu me esforce ao máximo para ter consideração pelos outros e para me ajustar a eles? Perguntou o jovem. Sim, você está preocupado somente com o eu, porque isso é autocentrado. Quer ser bem visto pelos outros, por isso se preocupa com a forma como olham para você. Mas, na verdade, isso não é preocupação com os outros, não passa de apego ao eu. Eu abordei esse tema da última vez. O fato de pessoas não gostarem de você prova que você está vivendo em liberdade. Você pode achar que algo nisso parece autocentrado, mas parece que entendeu uma coisa a partir da discussão de hoje. Viver preocupado com a visão que os outros têm de você é um estilo de vida autocentrado, que tem como única preocupação o eu, disse o filósofo. Esta, sim, é uma afirmação surpreendente, disse o jovem. Não apenas você, mas todas as pessoas ligadas ao eu são autocentradas. Daí a necessidade de fazer a mudança do apego ao eu para a preocupação com os outros, disse o filósofo. Sim, é verdade. Estou sempre olhando só para o meu umbigo. Reconheço isso. Vivo preocupado com a forma como as pessoas me veem, mas não com a maneira como eu as vejo. Você diz que sou autocentrado e não há nada que eu possa dizer para refutar isso. Mas pense da seguinte forma. Se minha vida fosse um longa-metragem, o protagonista certamente seria este eu, certo? Então apontar a câmera para o protagonista é algo tão repreensível assim? Questionou o jovem. Título: Você não é o centro do mundo. Vamos ver as coisas por ordem. Em primeiro lugar, cada um de nós é membro de uma comunidade e pertencemos a ela. Sentir que temos o nosso local de refúgio dentro da comunidade, sentir que é bom estar ali e ter a sensação de pertencimento, esses são os desejos humanos básicos. Estudos, trabalho ou amizades, amor ou casamento,
Tudo isso está ligado à nossa busca de lugares e relacionamentos nos quais podemos sentir que é bom estar aqui. Concorda? Perguntou o filósofo. Ah, sim, concordo, é exatamente isso, afirmou o jovem. E o protagonista da nossa vida é o eu. Não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto. Mas o eu não está no centro do mundo. Embora seja o protagonista da vida, não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo, disse o filósofo. Uma parte do todo? Questionou o jovem. Pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas pensam que são o centro do mundo. Para elas, os outros não passam de pessoas que farão algo para mim. Elas têm um sentimento meio genuíno de que todos existem para servi-las e deveriam dar preferências aos seus sentimentos, disse o filósofo. Como um príncipe ou uma princesa, afirmou o jovem. Exatamente. Eles dão um salto de protagonistas da vida para protagonista do mundo. Por isso, sempre que entram em contato com outra pessoa, tudo em que conseguem pensar é: o que esta pessoa me dará? O problema, e isto não vale para os príncipes e princesas, é que essa expectativa não será satisfeita sempre, porque as outras pessoas não estão vivendo para satisfazer suas expectativas, disse o filósofo. É verdade, concordou o jovem. Então, quando as expectativas não são satisfeitas, elas ficam profundamente desiludidas e se sentem insultadas. Ficam ressentidas e pensam: esta pessoa não fez nada por mim. Esta pessoa me decepcionou. Esta pessoa não é mais minha companheira. É minha inimiga. Pessoas que acreditam ser o centro do mundo sempre acabam perdendo os companheiros rapidamente, disse o filósofo. Que estranho. Você não disse que estamos vivendo num mundo subjetivo? Enquanto o mundo for um espaço subjetivo, eu sou a única pessoa que pode estar no centro dele. Não deixarei ninguém mais ocupar este espaço, disse o jovem. Acho que quando você fala do mundo, o que tem em mente é algo como um mapa mundi, disse o filósofo. Um mapa mundi? Como assim? Questionou o jovem. Por exemplo, no mapa mundi adotado na França, as Américas estão localizadas no lado esquerdo e a Ásia no lado direito. Europa e França são representadas no centro do mapa, claro. O mapa mundi chinês, por outro lado, mostra as Américas do lado direito e a Europa no esquerdo. O francês, que vira o mapa mundi chinês, provavelmente terá uma sensação de incongruência difícil de descrever, como se tivesse sido injustamente empurrado para a margem ou eliminado do mundo arbitrariamente, disse o filósofo. Sim, entendo o seu argumento, disse o jovem. Mas o que acontece quando um globo é usado para representar o mundo? Porque com um globo você pode observar o mundo com a França, a China ou até o Brasil no centro, se quiser. Todo lugar é central e, ao mesmo tempo, nenhum lugar é. O globo pode ter um número infinito de centros, conforme a localização e o ângulo de visão do observador. Esta é a natureza de um globo, disse o filósofo. É verdade, concordou o jovem. Pense no que eu disse antes, que você não é o centro do mundo. Como sendo a mesma coisa, você faz parte de uma comunidade, não é o centro dela, disse o filósofo. Eu não sou o centro do mundo. Nosso mundo é um globo, não um mapa recortado em um plano. Bem, pelo menos em teoria eu entendo. Mas por que precisa estar ciente de que não sou o centro do mundo? Perguntou o jovem. Vamos voltar ao ponto de partida. Todos estamos buscando a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui. Na psicologia adleriana, porém, só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea, e não simplesmente estando aqui, disse o filósofo. Assumindo um compromisso ativo? E como faz isso? Questionou o jovem. A pessoa enfrenta suas tarefas da vida, em outras palavras, caminha com as próprias pernas, sem evitar as tarefas dos relacionamentos interpessoais, do trabalho, da amizade e do amor. Se você é o centro do mundo, não terá nenhum pensamento de compromisso com a comunidade,
porque todos os outros são alguém que fará algo por mim. E não haverá necessidade de você mesmo fazer as coisas. Mas você não é o centro do mundo, nem eu. Nas tarefas dos relacionamentos interpessoais, é preciso dar seus próprios passos à frente. Não se deve pensar o que esta pessoa me dará, mas o que posso dar a esta pessoa. Isso é compromisso com a comunidade, disse o filósofo. Você só consegue encontrar seu refúgio quando tem algo a oferecer? Questionou o jovem. Isso mesmo. Só se alcança a sensação de pertencimento por esforço próprio. Você não nasce com ela. A sensação de comunidade é o conceito-chave tão debatido da psicologia adleriana, disse o filósofo. De início, o jovem teve dificuldade para aceitar este conceito. E claro que, além disso, se irritou ao ser informado de que era autocentrado. O que achou mais difícil de aceitar, porém, foi a incrível extensão da comunidade, que incluía o universo e objetos inanimados. De que Adler e o filósofo estavam falando? Pasmo, o jovem lentamente abriu a boca para falar.